Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro do acampamento universitário virtual. É um prazer estar aqui com vocês e nesse último encontro, geralmente no acampamento presencial, nós temos o culto da fogueira e não poderia ser diferente aqui essa noite. É um momento onde nós temos a oportunidade de rever aquilo que a gente viu durante o tempo aqui do acampamento e tomar um compromisso mais sério com o Senhor. Nós vamos assistir agora alguns testemunhos de pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus. Veja conosco. Boa noite, meu nome é Elton da Graça. Gostava de compartilhar um pouco sobre minha vida. Eu sou um jovem que cresceu indo à igreja. Cresceu numa família que obrigava-nos que fôssemos à igreja. Mas era tudo por tradição. Por isso minha adolescência foi repleta de hipocrisia, cobiça, roubo, imoralidade, medo da morte e tantos outros pecados. Em 2015, na escola, eu conheci um professor que conquistou a minha amizade e me convidou para um acampamento de jovens em que o tema foi Jesus Basta. Esse acampamento foi realizado pela Palavra da Vida e lá no acampamento alguém pregou sobre as implicações de Jesus ser suficiente na minha vida. E foi ali onde eu percebi que Jesus não era suficiente para mim. Porque eu continuava indo à igreja, continuava sendo religioso, mas ao mesmo tempo me envolvia com as coisas do mundo. Ao mesmo tempo roubava em casa, ao mesmo tempo era imoral, ao mesmo tempo cobiçava o que não tinha. E foi aí onde o Espírito Santo me trouxe ao arrependimento. Eu percebi que negava Jesus Cristo com as minhas obras. Eu percebi que Jesus não era suficiente para mim, porque eu procurava todas essas coisas para que fizessem sentido à minha vida, para que me dessem alegria. Foi aí onde eu entreguei minha vida a Jesus e isso fez total diferença para mim. Pois passei a entender a Bíblia de uma forma que antes não entendia. É como se antes eu estivesse lendo de olhos vendados. Passei a ir à igreja com entendimento e não porque a família ou os pais obrigavam. E uma das coisas que eu lembro que até hoje tenho enfrentado é essa guerra, né? Que agora os meus pais, os meus familiares, eles não querem que eu me envolva com a igreja, por causa das mudanças que são notórias dentro da casa. E outra coisa que foi acontecendo assim depois da minha conversão foi que conquistei agora o respeito, a confiança dos meus pais. Uma coisa que antes não acontecia, porque antes era desconfiado de qualquer valor, qualquer coisa que desaparecesse em casa. Porque eu era aquele que cobiçava, não sei o quê. E hoje tenho o privilégio de servir a Igreja de Jesus Cristo, na qual eu sou membro. E tenho lutado dia após dia para manter uma vida de devoção a Deus. E um dos versículos base da minha salvação é Romanos 10:9, que diz: com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Obrigado. Boa noite. Chamo-me Suneida Vera. Vou falar um pouco de mim. Eu vim de uma família não cristã, mas com muitas regras. Eu fui uma das pessoas que mais sofreu. Por influência lá fora, era difícil para mim obedecer a tudo que meus pais diziam. Comecei a ir à igreja muito cedo. Eu achava que ir à igreja fazia de mim alguém salva.
Eu participava de todos os programas da igreja. E até cheguei a ser batizada, sem entender realmente o motivo de tudo aquilo. Mas foi num culto jovem que o Senhor falou comigo. Eu tive um encontro pessoal com Ele e pude crer e entregar a minha vida nele. E um dos versículos que me faz lembrar daquele dia como se fosse hoje, está lá em João 1,12, que diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creram nele. E tenho decidido, ou minha luta agora, é não me deixar contaminar com as coisas desse mundo. Obrigada. Oi, querido acampante, querida acampante, mais uma sessão do nosso acampamento universitário. Convidamos você para juntos louvarmos ao Senhor com muita alegria. Vamos nessa? Eu não sou daqui, cidadão do céu, eu sou. Tentações já que terei de fugir e eu vou. Quão bonito e tentador tudo ao meu redor. Eu sei que é passageiro, vou permanecer em Jesus. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar dos falsos deuses, religiões, e não importa o preço a pagar, vou me purificar, porque eu almejo a glória de Deus. Em oração e devoção, vou depender de Jesus Salvador, pois Ele é soberano sobre a vida que está em suas mãos. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Enquanto eu viver neste mundo aqui, vou com Cristo andar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Eu não vou me contaminar. Digno és de glória e louvor. Levantemos nossas mãos e adoramos ao Senhor. Digno és
cheias de glória e louvor. Levantamos nossas mãos e adoramos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Vanele kubonyiwa, nekutunisiwa, ikakusha maboko ya ina, itunisa wena. Ufanele kubonyiwa, nekutunisiwa, ikakusha maboko ya ina, itunisa wena. Ulekulu wena, itamalizu wajienja wena, angakona wakufana na wena, angakona wakufana nawe. Ulekulu wena, itamalizu wajienja wena, angakona wakufana na wena, angakona wakufana nawe, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Boa noite, eu sou Hilda Alves, tenho 29 anos. Eu comecei a ir à igreja quando tinha 7 anos. Cresci gostando de participar dos programas da igreja. Isso fez com que eu pensasse que eu tinha o direito à salvação. Nessa altura eu olhava para Deus como alguém que fazia tudo o que eu queria quando quisesse. Tomei muitas decisões erradas, porque elas eram ligadas ao que era socialmente correto. Fui muito corrompida com tudo aquilo que o mundo me oferecia. Vivendo dessa forma, a minha alegria estava muito fixada nas coisas, nas pessoas e nas conquistas que eu tinha. Em 2012, eu comecei a estudar em Ambani. Lá eu aceitei a Jesus numa igreja durante um culto público depois do apelo da pregação. Mas eu não compreendi muito bem sobre o Evangelho. Mas mesmo assim, ao longo do tempo fui aprendendo a Bíblia lá, comecei a servir aquela igreja e até fui batizada. Mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Isso fez com que eu vivesse uma vida muito hipócrita. E ao longo do tempo fui desenvolvendo um medo. Eu tinha muito medo do inferno. E todas as coisas que eu fazia eram uma tentativa de conquistar a salvação, porque eu não entendia sobre o Evangelho da Graça. Mas em 2018, através de um programa de Palavra da Vida, de discipulado, comecei a receber aconselhamento. Estudando a Palavra de Deus em grupos pequenos fez com que eu compreendesse melhor o Evangelho. E a partir daí eu conheci Jesus de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Comecei a decidir entregar a minha vida a Ele. De coração, acreditei no perdão de Deus. Aí, minha vida mudou, minha alegria já estava em Jesus. Agora,
eu vivo a cada dia com esperança de que Ele é o meu Salvador. Eu me relaciono com Ele de uma forma pessoal. E o versículo que marca a minha história é Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Portanto, não sois mais escravo, mas filho de Deus. E se és filho, és também herdeiro de Deus em Cristo. Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela akuhanya kuli nawe na shakarata Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na nzakombela Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela akuhanya kule nawe na shakarata Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na Nzakombela Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na nzakombela Yesu wanga nzikombinjela ya kufamba nawe na Muitos de vocês conhecem a história de Daniel na Cova dos Leões. E se nós olharmos para tudo aquilo que a gente já estudou em Daniel, como você tem acompanhado desde o começo do acampamento, você vai perceber que coisas extraordinárias aconteceram. Coisas impressionantes aconteceram. Mas aqui a questão não é aquilo que aconteceu com Daniel, seus amigos e com aqueles que estavam envolvidos em todas essas histórias, porque eles não são os personagens principais. Nem eles, nem os reis, nem as pessoas que estavam envolvidas, nem os próprios leões, nessa história que a gente vai ler agora. Mas a pessoa principal de todas essas histórias e dessa história que a gente vai ler hoje é o Senhor Deus. E essas pessoas são pessoas comuns, mas que serviam a um Deus extraordinário.
E essa é a minha proposta aqui nessa noite, para trazer para você. A ideia de que o livro de Daniel é o reino de Deus, é um livro que fala sobre o reino de Deus, um reino de Deus presente e futuro, e que nessa dinâmica do reino de Deus, Deus está a nos chamar para viver a vida comum, para que Ele faça aquilo que é extraordinário. Então, antes de começarmos a pensar e refletir sobre o texto bíblico, quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus, mais uma vez, queremos pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração e que nos faça perceber, Deus, aquilo de precioso, de valoroso, de princípio que o Senhor quer nos ensinar com a Tua palavra. Por favor, Deus, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos na história de Daniel, é preciso perceber um pouco do contexto. E uma das coisas que a gente percebe é que Daniel, depois de ter passado por tantos reinos, no capítulo 6, ele está vivendo sob um domínio de um rei e de um império que era um dos maiores que já existiu. Dizem os historiadores que aproximadamente 44% da população que existia na época vivia sob o domínio desse reino que era o reino Medo-Persa. Um dos reinos mais importantes e grandiosos que já existiu na época e que já existiu na história. Além disso, Daniel convivia com administradores, pessoas que ele trabalhava junto, que não conheciam a Deus. Esse reino, que era um reino muito grande, tinha 120 administradores ou gestores. Desses gestores, desses 120, 3 estavam acima deles, que respondiam ao rei. Dentre eles estava Daniel. Esses administradores, esses 3 gestores se achavam extremamente importantes. E uma das coisas que a gente percebe é que, naquela época, a grandeza do império, a riqueza do império, revelava também a grandeza do seu Deus. Então, esses administradores que viviam naquela época sobre aquele império, eles imaginavam que os deuses a qual eles adoravam eram os melhores deuses, os mais poderosos, aqueles que podiam fazer qualquer coisa. E quando eles olhavam para Daniel, percebiam que Daniel estava longe da sua terra, longe do templo de adoração que eles tinham em Jerusalém, há muito tempo já naquela terra. Consequentemente, o Deus de Daniel estava distante dele também. Se Israel agora já não era mais aquele reino poderoso, imaginavam então que o Deus de Israel já não tinha poder sobre os outros impérios. Além disso, nesse contexto todo tinha um rei chamado Dario. E esse rei Dario, influenciado por esses administradores, por esses inimigos de Daniel, ele entendeu que ele não era só um rei, mas ele era quase que um Deus na terra. O texto vai dizer que o decreto que Dario trouxe para todo o império, aquele império gigantesco, é que durante 30 dias ninguém orasse para nenhum outro Deus, senão o próprio rei. Então nós temos aqui um rei, o rei Dario, entendendo que ele era Deus na terra, que ele era um homem-deus, que ele tinha a capacidade divina, como outros imperadores que viviam em outras épocas. Agora, no final da história de Daniel, quando ele sai da cova dos leões, aquele grandioso império, aqueles administradores que se achavam poderosos, aquele rei que se achava um Deus, foram subjugados pelo reino de Deus e sua autoridade. E subjugados também por um reino que apontava para um rei que seria Deus na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu queria ler com vocês o texto que a gente vai explorar, que é um texto que vai revelar 3 aprendizados sobre o reino de Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 25 a versículo 27. Esse é o texto que nós vamos meditar e trabalhar. Então abra aí, Daniel capítulo 6, versículo 25 a 27. Diz assim: Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Eu estou editando um decreto que em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas, nos céus e na terra,
ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse decreto nos ensina três lições que nós aprendemos sobre o reino de Deus. E a primeira lição que nós aprendemos é que Deus quer ser conhecido no mundo todo. Se você der uma lida no começo do decreto, Dario está falando para enviar esse decreto para todas as pessoas do seu império, de todas as línguas e de todas as nações. E o que a gente percebe desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento é que Deus quer ser conhecido no mundo todo. Em todas as línguas, em todas as nações, povos de todos os lugares, de toda a terra, Deus quer ser conhecido. E esse princípio que nós vemos aqui no decreto de Dario é um que a gente vê também em Atos capítulo 2, versículo 7. Quando os apóstolos recebem o Espírito Santo de Deus, depois que Jesus tinha subido para o céu, e eles são capacitados a testemunhar de Jesus no início da igreja, esses apóstolos eles falam em línguas de diferentes nações. Atos capítulo 2, versículo 7 diz assim: aquelas pessoas atônitas e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Deus ele quer ser conhecido em toda a terra, por todos os povos e em todas as línguas. O decreto de Dario revelava já isso. Não só nessa época do começo da igreja, mas no ápice da reunião da igreja, em Apocalipse capítulo 7, de 9 a 10, diz assim: depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Deus ele quer ser conhecido em todo o mundo, em toda a terra, por todos os povos e em todas as línguas. Esse é o primeiro aprendizado, a primeira lição. Mas há uma segunda lição também no decreto que nós devemos trabalhar e aprender aqui. É interessante que Dario, quando ele escreve o decreto, ele coloca Deus vivo, pois ele é o Deus vivo. E Dario, um imperador daquela época, testifica que Deus está acima de imperadores, presidentes, governos, qualquer outra autoridade. O rei Dario testifica que o nosso Deus é um Deus soberano e que está atuando acima de todas as autoridades. Tem um texto muito interessante que fala sobre o rei Nabucodonosor, um outro rei muito grande, um imperador muito poderoso. No auge do seu poder, da sua capacidade, Deus o humilha. Daniel capítulo 4, versículo 31 diz assim: as palavras estavam ainda nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo, no caso Deus, domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. O nosso Deus, o Deus que nós conhecemos da palavra, o Deus de Daniel, é um Deus vivo que está atuando sobre tudo e sobre todos. Mas não está só atuando sobre imperadores, sobre governos e sobre autoridades, mas ele também está atuando sobre a própria vida de Daniel. Alguém que estava distante, longe da sua terra, cercado de pessoas que não conheciam a Deus, deuses, sob o domínio de um imperador que não conhecia Deus, e Deus atravessa fronteiras, muros, paredes, exércitos, leões, e atua na vida do cidadão que é do seu reino, no caso, o próprio Daniel. Daniel fazia parte do reino de Deus, e Deus está lá, presente na sua vida.
Um outro aprendizado que nós temos, uma outra lição que nós temos no decreto de Daniel, de Dario, no caso de Daniel, é que Deus ele é eterno e imbatível, o seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. É interessante perceber que Daniel, após esse episódio, começa a ter visões e revelações sobre o reino de Deus. E em Daniel capítulo 7, versículo 26, diz assim: então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele, de Deus, será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Eu queria fazer uma pausa aqui, eu queria perguntar para você, você faz parte desse reino? Você quer fazer parte desse reino? Porque esse reino que Daniel fala no capítulo 7 também é falado por Jesus na oração que ele ensina para os seus discípulos, que pedem a ele a ajudá-los a orar, ensiná-los a orar. Na segunda parte, na segunda frase de Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade no céu e na terra. Quando Jesus estava perante Pilatos, aquele homem que podia trazer vida e podia trazer morte para as pessoas que estavam ao seu redor, e Pilatos pergunta a ele se ele era um rei. Jesus diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os seus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava testemunhando para esse que se achava poderoso que ele era o rei. Mas o reino dele ainda haveria de acontecer. Apocalipse capítulo 19, versículo 16 diz: vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco. Eu quero que você entre nessa história. Olha os detalhes dessa história. Eu queria saber se você está nessa vinda desse homem no cavalo branco. Vi o céu aberto diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. E está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os seus exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você faz parte desse reino? Você quer fazer parte desse reino? Você deve estar se perguntando: por que é tão importante saber isso? Como é que saber que existe um reino vai me ajudar no trabalho, na família, no meu dia a dia, na busca, nos meus anseios, nos meus desejos? Tem tudo a ver, meu irmão, com a sua vida e com aquilo que você quer. Porque o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 13 vai dizer: ou você está nesse reino, ou você está em trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Existem dois lugares para se estar. Dois. Nas trevas, na escuridão, dominados pelo pecado, merecedores da ira de Deus, como diz Efésios 2, ou estar fora, transportado, trazido para o reino de Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Nós devemos falar sobre reino porque saber se eu estou no reino ou não impacta toda a minha vida. Saber se estou no reino ou não vai implicar saber se eu sou um cidadão do reino ou não. Saber se estou no reino de Deus vai me ajudar a tomar decisões relacionadas à minha família, ao meu trabalho, à minha faculdade, aos meus anseios, ao que eu tenho como prioridade. E Daniel sabia disso, porque o texto de Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel vai ser um exemplo para mim e para você, de um cidadão do reino. Daniel não é perfeito, mas Daniel tinha uma consciência, uma certeza de que, independente dos reinos que ele passou, ele pertencia a um reino, e esse reino era o reino de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 10 vai dizer o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus, agradecendo ao seu Deus. Daniel já era um senhor de idade. Em Daniel capítulo 6, Daniel já estava com aproximadamente 70, 75 anos de idade. Aos 15 anos ele tinha tomado uma decisão que impactou a sua vida durante todo o seu curso, decidindo não se contaminar, como nós temos cantado ao longo desse acampamento. No final da sua vida, Daniel não iria mudar. Apesar de ter passado por reinos, ele sabia que só existia um reino. Apesar de ter passado por imperadores e autoridades, ele sabia que existia uma autoridade acima de tudo e de todos. Daniel se comportava como um cidadão do reino. E é muito interessante porque a gente vai olhar para a história de Daniel e a gente vai ver coisas extraordinárias. Mas é interessante que se você ler com calma os textos, você vai perceber que quem fez essas coisas extraordinárias não foi Daniel, foi Deus. O texto diz, e ali ele fez o que costumava fazer. Não havia nada de extraordinário naquilo que Daniel fez. Era algo comum, simples, um sinal de devoção de Daniel a Deus, mas que Deus sim podia fazer algo extraordinário. Deus sim podia fazer algo extraordinário. Agora, por que Daniel se conecta comigo e com você? Porque assim como Daniel entendia que ele era um cidadão do reino, eu e você também somos cidadãos do reino. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 11 a 12 vai dizer, pois vocês sabem que tratamos cada um como pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Deus, nessa noite, não está chamando para fazer coisas extraordinárias, meu irmão. Deus o está chamando para que no comum do seu dia a dia, no trabalho, na faculdade, nas coisas rotineiras, você se comporte como um cidadão do reino, obedecendo ao Senhor, tendo uma vida de devoção ao Senhor, de amor ao Senhor, independente de onde você estiver. Um teólogo uma vez disse que a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. E parafraseando aqui, vivendo sua vida com Deus e em obediência a Deus. Isso sim é extraordinário. E Deus me chama para ser assim. E Deus o chama para ser assim. Viver uma vida comum de devoção e de obediência a Deus. Onde nas coisas comuns do seu dia a dia, você vai viver como um cidadão do reino. Tem um texto muito interessante em 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11, que diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, de 9 a 11. Existem muitas características que a gente encontra nesse texto que nós devemos abandonar, porque não fazem parte daqueles que são cidadãos do reino de Deus, que foram lavados, que foram santificados, que foram justificados. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. O texto fala no meio que aqueles que não herdarão o reino de Deus são aqueles que são trapaceiros, por exemplo. Ele vai falar sobre imorais, ele vai falar sobre adúlteros, ladrões, mas ele vai falar também sobre trapaceiros. E a gente sabe que no meio que nós vivemos, na faculdade, no trabalho, na escola, as pessoas elas têm uma conduta de conseguir os resultados por meio da trapaça. Seja a cábula na escola ou entre os universitários, seja os profissionais que buscam os resultados através de refrescos, através de jeitos para se conseguir aquele resultado, mas que no fim
são trapaças. Seja na escola de condução, seja numa prova na faculdade, seja no trabalho, no relatório, na retirada de documentos, muitos optam pela trapaça. Mas eu e vocês somos convidados pelo Senhor para abandonar isso e viver como um cidadão do reino que foi lavado, santificado e justificado. Vai ser difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas assim como aconteceu com Daniel, quando decidiu não se contaminar e ao longo da sua vida, essa decisão foi pautando as suas decisões, assim tem que acontecer comigo e com você também. Jesus ensinou diversas vezes aos discípulos que fazer parte do reino envolve renúncia, envolve serviço, simplicidade, perseguição, abnegação pessoal, envolve obediência. E nem sempre, eu vou trazer uma ideia aqui, nem sempre nós seremos libertos da boca dos leões. Hebreus 11:35 vai dizer, naquele relato dos heróis da fé, Hebreus 11:35 vai falar que alguns não foram libertos. Alguns morreram por causa de Jesus. Alguns foram açoitados por causa de Jesus. O texto diz que alguns foram cerrados no meio por serem cidadãos do reino e não se conformarem com o mundo e não negarem a Jesus Cristo. A verdade é que fazer parte do reino de Deus é difícil. Tem um homem que viveu na Alemanha nazista chamado Bonhoeffer. E esse homem era um pastor. E na época da Alemanha nazista, eles tinham um ideal de que a sua raça era superior às outras raças. E por serem superiores, eles poderiam dominar e subjugar povos, inclusive um povo chamado judeu. Esse Bonhoeffer, que era da Alemanha nazista, que vivia naquela época, não se conformou com isso. Porque ele não era cidadão apenas da Alemanha, mas acima de tudo ele era cidadão do reino. E Bonhoeffer lutou contra esse ideal errado que os alemães nazistas tinham naquela época. Pregou contra isso. Ensinou contra isso. Criou um seminário de pastores que pensavam biblicamente sobre todas as coisas, inclusive sobre o erro que a Alemanha nazista estava cometendo naquela época. Mas Bonhoeffer não foi liberto da boca dos leões. A história diz que ele foi levado para um centro de concentração, aquele que os alemães nazistas usavam para torturar judeus, onde famílias eram jogadas mortas nas valas, eram assassinadas a sangue frio. Esse homem que lutava contra isso, por ser um cidadão do reino de Deus, por ser alguém que conhecia Jesus, lavado, santificado, justificado, esse homem foi morto. Dizem que ele foi enforcado, condenado por estar lutando contra a Alemanha nazista. Aqueles que são cidadãos do mundo, eles vão buscar outras coisas. Eles vão buscar, no topo da sua lista de prioridades está o conforto, a segurança, o dinheiro, o prazer, está o sucesso. Isso tudo está em primeiro lugar. Os cidadãos do reino não. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, se você trabalha como cidadão do reino de Deus. Se você estude como cidadão do reino de Deus. Se você tem dinheiro, use esse dinheiro como um cidadão do reino de Deus. Se você tem uma família, tenha essa família como um cidadão do reino de Deus. Se você quer se casar, case-se com alguém que pertence ao reino de Deus. O texto vai dizer, Jesus vai dizer em várias partes nos evangelhos que não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Essa não é uma tarefa fácil, a exemplo de Daniel, a exemplo dos discípulos, mas é aí que nós devemos estar. Porque a nossa pátria não é aqui, é lá. Jesus está nos chamando agora para uma vida de obediência, onde com a nossa obediência nós vamos iluminar lugares escuros, para que outras pessoas, ao ouvirem falar sobre Jesus e aquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida, possam então serem transportados por Jesus para esse reino vitorioso agora, que será vitorioso no futuro. O livro de Daniel, então, é um livro que fala sobre o reino de Deus, presente e futuro.
E que na minha dinâmica de vida, na sua dinâmica de vida, na vida comum, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Pergunta, você já faz parte desse reino? Se não, eu tenho um texto para você. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Faça parte desse reino. Creia em Jesus. Confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Uma outra pergunta, você faz parte desse reino? Se você faz parte desse reino e está lutando para ser um cidadão do reino, se anime, meu irmão, porque o rei está a voltar. Mateus capítulo 26, versículo 29 vai dizer, quando Jesus estava naquele último momento na ceia com os discípulos, aquele momento onde antecedia a crucificação, Jesus diz o seguinte, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. A vinda de Jesus, a volta do nosso Rei, é um incentivo para que eu e você continuemos no caminho. Por isso, meu irmão, ânimo, viva essa vida comum de devoção e de obediência ao Senhor. E Deus pode fazer coisas extraordinárias. Porque o nosso Deus é extraordinário. Ânimo, o nosso Rei está a voltar. Se você foi desafiado ao longo desse acampamento, em alguma área da sua vida, se você sentiu Deus falar ao seu coração, se você agora faz parte do reino de Deus porque você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você tomou alguma decisão de transformação na sua vida, de algo que você quer entregar ao Senhor ou de algo que você quer mudar, nós queremos desafiar a você. Nós estamos no culto da fogueira e normalmente nesse culto da fogueira nós lançamos esse desafio de compromisso. Como nós não podemos estar juntos presencialmente, queremos dar esse desafio para você. Que você testemunhe para as pessoas que Deus fez algo na sua vida. Então, uma imagem vai ser compartilhada para vocês no grupo de WhatsApp que você está. E você vai ter o desafio de pegar essa imagem e partilhar no seu status, no status do seu WhatsApp. E assim mostrar para as pessoas que você tem contato de que Jesus mudou a sua vida. E você agora faz parte do reino de Deus. Amém. Indescritível é a canção do amor com um suspiro. A orquestra terminou, martelo e prego, marcando um compasso em dor, aquela cujo palco foi que amor, ele a canção sem fim gravada em mim, em sua graça eterna, é a canção sem fim gravada em mim, em sua graça eterna. Um som de graça na cruz ecoou, e por meio dela me reconciliou. Eu fui encontrado em ti, e nesse concerto aqui dentro de mim,
numa melodia que toca sem fim. Eu sou consertado por ti. Na indescritível canção do amor, a eternidade reflete em mim, vem no ser finito que sou. Ele a canção sem fim, gravada em mim, em sua graça eterna. É a canção sem fim, gravada em mim, em sua graça eterna. Muito bem, chegamos ao fim do nosso acampamento universitário virtual 2021. E foi um prazer estar com você durante todo esse tempo. Nossa oração e nosso desejo é que você continue firme, sabendo que é possível não se contaminar com as situações da nossa vida que nos levam a tirar o foco de Cristo Jesus. É possível não se contaminar. Saber que em Jesus nós temos esta possibilidade. Então continue firme, continue respondendo a essa mensagem, a palavra de Deus positivamente. Nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês durante todo esse tempo aqui. Queremos louvar a Deus por tudo que aconteceu aqui, pelas ferramentas que Ele usou, as habilidades, a equipe. Foi um tempo muito bom. E queremos que você continue conosco, certo? Comunicando conosco. Nós temos nossa página no Facebook, onde você pode ver as informações sobre o Palavra da Vida e também conversar conosco, se comunicar com a nossa equipe. E agora vamos para aquele último momento do nosso grupo de WhatsApp, onde você vai rever os seus amigos, se despedir, conversar com o seu conselheiro, e vai ser um tempo muito bom também. Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos presencialmente. Deus abençoe. Tchau.